Gente, vamos lá para o 605, exercício muito interessante que vai falar aí de possível adulteração da gasolina, percentual de etanol. Vamos ver, ó. Ele fala que segundo a legislação vigente, o teor máximo de etanol na gasolina é 26%, tá? Uma técnica simples para identificar esse teor é misturar quantidades iguais, olha só, quantidades iguais da amostra de gasolina em solução de cloreto de sódio. Então você pega uma quantidade de solução de cloreto de sódio, o mesmo volume de gasolina, tá? E mistura em uma proveta graduada. Após a agitação, o recipiente é mantido em repouso e as duas fases são observadas. Porque a fase aquosa não se mistura com a gasolina, já que a água é polar e a gasolina é apolar, né? Ao se analisarem 5 ml de gasolina, então foi colocado quanto? 5 ml também da solução de água mais sal. Misturou as duas, tá? Observou-se após repouso a fase aquosa contendo água, etanol e sal, que apresentou um volume de 6,9 ml. Ora, se tinha 5, foi para 6,9, então aumentou 1,9. Vamos ver. A amostra testada no experimento segue as normas vigentes. Para seguir as normas vigentes, nós temos aí que ter um percentual máximo de etanol de 26%. Será que está com 26% essa situação aqui? Justifique demonstrando sua resposta matematicamente. Gente, eu fiz aqui um desenho para ficar bem nítido essa resolução para você. Peguei a proveta e inicialmente nós colocamos 5 ml de cada, 5 ml de gasolina e 5 ml de água mais sal, tá? E aí, no final ficou assim, ó, como ele falou no exercício. A gente sabe que a água, a solução é mais densa, então ela fica embaixo, tá? A gasolina fica em cima, uma coisa importante que a gente tem que lembrar também. E ele fala que fica com 6,9 ml aqui nessa solução de água mais sal mais etanol, né? Porque a água e o sal, o que acontece? Como a água é polar, ela puxa para ela o etanol que está na gasolina. Então o etanol sai da gasolina e vem para a solução. Tá bom, gente? E aí, como aqui era 5 e foi para 6,9, o que aconteceu? Saiu 1,9 ml da gasolina, que é o etanol, e migrou para a água. Certo? Então foi o que eu escrevi aqui para você. 1,9 de etanol passa para a fase aquosa. Quantos por cento isso representa? Ora, nós tínhamos aí 5 ml da gasolina no início utilizado, não é? É o total, 100%. E esse 1,9, que é o que passou, ou seja, que é o que tinha de etanol na gasolina, né? Aqui já saiu o percentual certinho. Gente, isso dá 38%. Ora, o limite é 26%. Então eu coloquei aí para você, ó, que a amostra não segue as normas vigentes aí, né? Pois o percentual de etanol está acima do limite permitido. Tá? O limite é 26, então não segue não. 38 ultrapassou, está adulterado. Tá bom? Agora, na letrinha B, olha só o que ele pergunta, ele fala para nós, ó, o uso de uma solução de cloreto de sódio na identificação do teor de etanol na gasolina diminuiu a contração de volume que ocorreria caso fosse utilizar água destilada. Explica as diferenças nas concentrações de volume nas duas situações. Gente, é o seguinte, ó, quando você coloca água, né, o que acontece? Evidentemente a água vai fazer ligação de hidrogênio com etanol, é o que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui, gente, aproxima mais as moléculas. Então, veja, você colocou a água lá, aí o etanol passou, saiu da gasolina e foi para a fase aquosa, tá? Só como forma ligações de hidrogênio entre as duas moléculas, né? E isso acontece com muitas moléculas, isso contrai o volume, então você vai ter um erro experimental, né? Para diminuir essa contração de volume, esse erro experimental, é colocado o sal. Para quê? Qual que é a função do sal, gente? Olha só, fiz o desenho aqui para você. O sal, gente, tudo bem, aqui ia rolar a ligação de hidrogênio. Quando você coloca o sal, o ânion atrai aqui, ó, a carga positiva desse hidrogênio da água e o cátion atrai a carga negativa, tá vendo? Então o que acontece aqui? Esses íons, eles vão atrapalhar a interação que acontece, né? Parte das interações que acontecem entre água e etanol. Se atrapalha isso aqui, o que acontece, gente? Contrai menos, então o erro experimental é menor. Então eu coloquei aqui, ó, diminui a interação diminuindo a contração de volume, né? Diminuição de volume mesmo. A hora que você mistura os dois, o volume diminui. Então você teria um erro aí. Então como é que a gente formula essa respostinha? Então eu coloquei aqui, ó, a presença de NaCl diminui as interações entre água e etanol, diminuindo a contração de volume da solução, certo? Então, realmente, essa presença, isso nós chamamos de solvatação, porque a água vai ser atraída pelos íons, né? E isso aqui vai dificultar a interação entre a água e o etanol, diminuindo essa possível contração da solução que acontece. Tá aí, então, letrinha B
essa representação para vocês. Beleza, galerinha?